preocupação muito grande do trabalho desse canal em relação à grande confusão que é feita com o processo democrático, a democracia e a definição do que é política. Muitos canais aqui no YouTube, ao apresentar e analisar o contexto político atual, e muitos recapitulando tudo o que antecedeu o impeachment e que provavelmente foram as causas desse impeachment, comete o gravíssimo erro de reproduzir a ideia distorcida de política, democracia e processo democrático. Democracia, ela é a participação direta do povo, como foi definida por Solon em 590 a.C. Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E isso significa que a democracia por si só é um regime político em que o povo tem participação direta em todas as decisões públicas, governamentais, que o Estado vai lançar mão, mas que antes de fazer a ação de executar qualquer política, o povo com antecedência é consultado e o povo diretamente decide se vai ou não lançar mão daquela ação, que também é chamada de política, e se assim for aprovado pelo povo, o Estado lança a mão daquela ação e executa, administra, põe em prática aquela ideia ou política. Isso é democracia. A grande confusão que está sendo feita é com as leis que normatizam as ações do Congresso Nacional. Outra grande confusão que é feita é confundir a ideia de justiça com legalidade. O Brasil tem leis que normatizam e legalizam ações e atitudes que, se formos analisar com raciocínio e com lógica, veremos que elas são leis injustas porque legalizam ações e atitudes canalhas e marginais. O grande exemplo está na estrutura do Brasil. O Brasil se diz presidencialista. E no regime presidencialista, o governante, o presidente, ele é chefe de governo e chefe de Estado. Sendo chefe de governo, ele tem autoridade para agir e, representado pelo voto popular, porque ele foi escolhido pelo povo diretamente, porque o nosso sistema é democrático, assim diz o Estado, juntamente com a mídia e as elites dominantes. Então, se a regra do jogo é a democracia, o representante direto do povo é o presidente. E o presidente, como está inserido num regime presidencialista, ele, por si só, é a autoridade executiva máxima. E assim ele deve exercer o seu poder, porque a população o elegeu como representante para comandar o país. Acontece que o nosso presidencialismo ele é distorcido pelas leis elaboradas pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, através da Constituição de 1988, lança a mão de dois dispositivos que distorce e diminui, quebra a autoridade e o poder do presidente nesse país, exercendo na prática um parlamentarismo camuflado pelos artigos 70 e 166 da Constituição Federal. De acordo com esses artigos,
o Congresso Nacional, pelo artigo 70, tem poder para fiscalizar as ações do Poder Executivo nos seus aspectos financeiro, orçamentário e etc. E o artigo 166 dá ao Congresso Nacional também o poder de exercer o controle do Poder Executivo por meio de fiscalização ou exercer o Poder Executivo diretamente. Essas duas leis fazem com que o Congresso Nacional controle a presidência da República num regime que é presidencialista. Na prática, o que nós acabamos tendo é um parlamentarismo camuflado por uma lei que supostamente diz que o Congresso apenas está fiscalizando, quando na realidade ele não está fiscalizando. Ele é o próprio controle e comando do país, num país em que a República Federativa é também presidencialista. E no presidencialismo, quem manda é o presidente. Mas no Brasil, isso não acontece. Essas duas leis, elas legalizam na prática e escondem uma atitude que é, na realidade, totalmente ilegal, que é a extorsão. O Congresso Nacional, através do artigo 70, através do artigo 166 e sob a alegação de estar representando a população, na realidade, ela exerce uma extorsão sobre o presidente da República, que se vê acuado, primeiro, pelos artigos da Constituição Federal, que dão poderes ao Congresso Nacional para intervir em cada passo que a presidência pretende dar, pois os dois artigos dizem que o Congresso Nacional tem poderes para fiscalizar as ações da presidência, solicitar a presidência da República e os seus ministérios e secretarias para dar satisfações antes de qualquer passo que eles pretendam dar, e com isso a presidência e seus órgãos e seus braços não podem agir livremente e não podem lançar mão de nenhuma ação administrativa sem antes passar pelo crivo do Congresso Nacional. Senhores, isso na realidade tem um nome no Código Penal, é extorsão. No caso do Congresso Nacional, como são as elites que ocupam o Congresso Nacional, eles se escondem por trás da lei para ter moral para agir dentro da sua corrupção e do seu mau caratismo. Nem toda lei legaliza o que é justo. E no caso do Congresso Nacional, esses dois artigos em particular, o artigo 70 e 166, legaliza a ação da extorsão, porque uma vez eleito, o presidente se torna refém, através principalmente desses dois artigos, ele se torna refém do Congresso Nacional. E para que o seu governo, a sua gestão não tenha problemas, ele se vê obrigado a fazer o quê? A fazer acordos, a oferecer cargos públicos no ministério, no primeiro e segundo escalão, e esses cargos são estendidos às nossas estatais que são ocupadas e usadas como moeda de troca para que o governo possa exercer livremente a administração desse país, a administração executiva, sob pena, do contrário, de sofrer constantemente o veto do Congresso Nacional a respeito de cada ação ou cada projeto de lei que o Poder Executivo pretenda lançar mão para poder administrar esse país. Um grande exemplo disso está no problema que a presidente Dilma enfrentou. Como ela contrariou os partidos com os quais ela estava, no início da eleição, ela estava relacionada através do que se chama de coligação ou de união, me falha a memória agora,
como ela contrariou a relação, principalmente com o PMDB, porque ela contrariou o senhor deputado Eduardo Cunha, que, segundo o relato dos canais que fizeram o levantamento, ele tinha o controle de fornas centrais elétricas e de todas as nomeações que se fazia para fornas centrais elétricas. Como ela contrariou o Eduardo Cunha por ter descoberto lá em Furnas, por ação do senhor Eduardo Cunha, que havia muita corrupção, e ela demitiu, segundo relatos dos canais que fizeram o levantamento, ela demitiu toda a diretoria que foi indicada por Cunha e colocou os seus próprios nomeados. Essa quebra na relação com o Eduardo Cunha e principalmente com o PMDB, fez com que ela perdesse a adesão de todos os partidos políticos que a apoiaram e que facilitava a vida dela no Congresso Nacional. O resultado dessa quebra, ela não governou o país de 2014 para cá. Não conseguiu. Por quê? Porque o Congresso Nacional vetou todas as ações ou tentativas de ações que ela lançou mão. Através do quê? Através dos projetos de lei que foram vetados pelo Congresso Nacional. Isso se chama corrupção. O artigo 70 e o artigo 166 legalizam a prática da extorsão e viabilizam a prática da corrupção, porque a presidência, para poder levar à frente os seus projetos de lei e administrar o país, se vê obrigado a fazer acordos com os partidos políticos para que o seu partido não fique isolado no Congresso Nacional e ele possa obter maioria no Congresso para aprovar os seus projetos de lei e assim ele poder administrar o país. Do contrário, se ele não comer na mão dos partidos políticos que estão no Congresso, porque legalmente a presidência da República é refém do Congresso Nacional, coisa que é um disparate, se ele não comer na mão do Congresso Nacional, nem ele não vai governar o Brasil. E isto vale para todo e qualquer presidente. Fernando Henrique só conseguiu governar nas suas 2 gestões esse país porque ele comprou o Congresso Nacional inteiro, através do mensalão, através da oferta de cargos públicos, e o Lula seguiu o mesmo caminho. Já com a Dilma, isso não foi feito plenamente. É uma das razões que levou a Dilma a cair. Só que muita gente diz que esse processo de barganha entre a presidência e o Congresso Nacional é democracia. Na realidade, essa visão está totalmente errada e esse canal pede encarecidamente a todos os senhores inscritos que não compartilhem desse pensamento. Democracia é a participação direta do povo com as decisões do país e não o processo de corrupção existente entre o Congresso Nacional e a Presidência da República. Outro assunto. Política não deve ser entendida como sendo apenas a política exercida pelos partidos políticos e pelos políticos no exercício dos cargos representativos, seja na Presidência da República, seja no Congresso Nacional e nas câmaras estaduais e municipais. A política não é só a política representativa e a política partidária. Política é muito mais do que isso. Para alguns autores, política pode ser definida como a arte da governança de um Estado ou nação. Do grego política, designa tudo o que é público. Política é também definida como a arte de negociação para compatibilizar interesses. Partidos, organização ou associação de pessoas unidas pelos mesmos ideais e objetivos. Liga. Então, senhores, política é a participação do cidadão nos rumos da sociedade e do país. Isso é a política. E democracia
é a participação direta do povo nas decisões executivas desse país, sendo o povo consultado pelo seu representante político, seja ele o presidente, o governador, o prefeito ou os deputados, vereadores e senadores, antes desses aí tomarem qualquer decisão. A democracia pressupõe que o povo seja consultado sempre antes de ser tomada qualquer decisão nesse país. Isso é democracia. A democracia nunca deve ser confundida com as manobras e articulações e artimanhas e barganhas políticas executadas dentro do Congresso Nacional, mesmo que essas articulações e barganhas políticas estejam legitimadas pela lei, porque, não se esqueça, quem faz a lei são os próprios corruptos que dela se beneficiam e por trás dela se escondem. Lei que legitima ações corruptas e erradas não são leis justas e não são legais. Portanto, não devemos entender que uma coisa é certa só porque está legalizada por uma lei. Correto? Homens injustos no nosso país fazem leis, então as leis nunca serão justas.